Olá, pessoal! Olá, meninos! Olá, meninas! Senhores mediadores, tudo bom? Vamos começar mais uma aula de Sociologia. Eu hoje e a professora Cida. Fala, Cida! Isso aí, César. Estou aqui com vocês hoje, hein, gente? Saudades da turma. Estou aqui para auxiliar vocês e qualquer coisa é só falar comigo aqui, tá bom? Sejam bem-vindos. Pronto, vamos começar. A nossa aula hoje está muito bacana, então vamos começar logo com um momento de exposição. Então vamos começar fazendo as nossas apresentações aqui de praxe, os nossos slides iniciais e apresentando a nossa equipe de Sociologia. A equipe de Sociologia ela é coordenada pelo professor Antônio Carlos Santos Silva. E temos aqui no corpo da equipe os professores Adilma Rodrigues, César Mustafa, professora Maria Aparecida Lima, professora Miriam Fonseca e a professora Oyama Lopes. Então vamos começar aqui no vídeo dividindo eu e a professora Cida. O tema é Sociedade e Controle Social. O objetivo da nossa aula de hoje é identificar as principais formas de estratificação da sociedade brasileira, tais como a econômica, política, profissional ou social, que são as classes sociais. E para a gente começar bem, para a gente começar já, a gente começa com a música Pra Lá de Polêmica dos Titãs. Dizem que ela existe pra ajudar, dizem que ela existe pra proteger. Eu sei que ela pode te parar, eu sei que ela pode te prender. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Dizem pra você obedecer, dizem pra você responder, dizem pra você cooperar, dizem pra você respeitar. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Dizem que ela existe pra ajudar, dizem que ela existe pra proteger. Eu sei que ela pode te parar, eu sei que ela pode te prender. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Dizem pra você obedecer, dizem pra você responder, dizem pra você cooperar, dizem pra você respeitar. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Pronto, pessoal, bacanaça esse vídeo. Essa música é um clássico aí dos anos 80, né? Polícia para quem precisa de polícia. Na verdade, a gente tem aí uma pergunta e uma afirmação, que é a questão, né? Polícia para quem precisa de polícia. Né? Então, eu vou aceitar a provocação e vou chamar a interação para que vocês também participem. Não vou antecipar aqui, né? E vou botar a interação aqui no slide e vocês vão participar. Vamos lá? Então, a nossa interação, quais as formas de controle social que você conhece? Bom, você já conhece aí, já falei da polícia, né? Mas quem quiser comentar também o vídeo e a letra da música pode. Vamos lá? Então, quais as formas de controle social que você conhece? Manda aí para a professora Cida, ela vai passar para aqui. Deixa eu comentar aqui, Novo Umbuzeiro colocou aqui, enquanto que vocês respondem, ele colocou aqui: professor, fiquei indignada pelo fato dos mendigos morrerem de frio em São Paulo e providências não são tomadas.
Gente, na verdade isso gera uma indignação na gente. Mas essa indignação ela não pode ser seletiva, porque morre mendigo todo o tempo. Morre mendigo o ano inteiro, né? Quer de frio, quer de calor, quer de fome. Né? E quem mata, na verdade, esse mendigo é o próprio sistema, é o sistema capitalista. A cidade de São Paulo ainda tem uma prática de fazer o recolhimento material de moradores de rua. Né? Então, eles sistematicamente, diariamente, eles recolhem cobertores, colchões, roupas, o que tiver na rua, eles recolhem. Né? Então, para apresentar à cidade as pessoas, né, as pessoas chamadas de bem. Então, olham a cidade e veem a cidade mais limpa. Né? Exatamente esse material, nessa época, faz muita falta. Porque não é todo dia que você consegue um cobertor, não é todo dia que você consegue a roupa de volta. Né? O pessoal, justiça deve ser esse poder... justiça. Deve ser poder judiciário. Sim. Entendi. Teve mais uma resposta ali em cima. A política, a justiça, a impunidade, é isso? A impunidade, é porque está cortando ali. A sociedade quando participa de políticas públicas. Né? Então, vocês estão colocando aí as formas de controle social que nós temos. Ok. Volta para mim o vídeo, diretor. Deixa eu falar com eles. Exatamente. Então, na verdade, vocês já entenderam que esse controle social ele é exercido, na maioria das vezes, pelos órgãos oficiais. Né? A própria polícia ela é uma representação desse controle social. Ela faz parte desse controle social. A música fala polícia para quem precisa. Né? Então, ela determina, porque muitas vezes a polícia é usada exatamente quando os cidadãos estão protestando, se manifestando, né, fazendo uma greve. Então, polícia para quem precisa. Bom, no nosso entendimento, a gente entende que polícia é exatamente para os infratores, tal. Então, é isso que ele quer dizer. Mas, ao mesmo tempo, ele pergunta, quem precisa de polícia? Né? Na verdade, a nossa sociedade, ela tem a polícia como um ponto importante de controle social. Né? A gente tem na polícia esse referencial. Ninguém aqui é contra a polícia, né? Já deixando isso muito claro para vocês. Né? Ninguém aqui está se manifestando contra a polícia. Na verdade, essa instituição ela é necessária dentro do contexto que a gente vive hoje. Dentro do nosso contexto atual, ela é necessária. Né? Seria muito bom se a gente pudesse viver sem polícia, se a gente não necessitasse de polícia, que não precisasse de polícia. Né? Então seria muito bom, seria na verdade uma sociedade ideal, perfeita, onde todos soubessem os seus direitos, todos soubessem os seus deveres e que as pessoas não infringissem esses direitos, né, e esses deveres. Tá bom? Então, nesse caso, a gente não precisaria de polícia. Essa música faz uma crítica à militarização da polícia, bem como a forma como eles agem e os propósitos que eles servem. Exatamente. Essa música ela faz essa crítica exatamente, muitas vezes, ao abuso da polícia, da força policial. Aí esse abuso da força policial, sim, aí sim tem uma crítica forte. Muitas vezes a polícia ela age com a força desmedida. E aí, realmente, a gente não precisa dessa polícia. Gente, o Pituba fala é preciso políticas públicas voltadas para a inclusão dessas pessoas. Ele está falando dos mendigos lá em São Paulo. Exatamente, é muito complicado, gente, porque dentro de um parâmetro capitalista, dentro desse parâmetro capitalista liberal, neoliberal que a gente vive, cada vez menos essa assistência social ela é desejada por boa parte da sociedade. O pior é que a gente repete o discurso do dominador, é uma coisa que eu venho falando sempre com vocês aqui. A gente a gente repete sempre o discurso do mais forte e
coisa que a gente não precisa, né? A gente precisa incluir essas pessoas, a gente precisa criar formas de que essas pessoas estejam no contexto social, abrigadas nesse contexto social. As pessoas de bem precisam da polícia. As pessoas de bem precisam da polícia. Resta saber como é que a gente define pessoas de bem, né? As pessoas de bem precisam da polícia para proteger essas pessoas de bem. Na verdade, o que a gente fala é que a gente precisa da polícia para proteger a nossa propriedade privada, né? A gente precisa da polícia para proteger a nossa pseudo-liberdade que a gente acha que a gente tem, né? Vamos lá. Há polícias que são corretos, há policiais que são corretos, mas há uma minoria que acaba sujando o trabalho dos outros. Sim, exatamente. Eu também acredito que seja uma minoria. Vamos seguir aqui para a gente continuar percebendo outros aspectos dessa sociedade de controle que não é só a polícia. Vamos olhar aqui no slide, vamos ver essa tirinha aqui. Essa tirinha é quadrinhos dos anos 10, que eu adoro essa tirinha, sempre muito crítica, muito sagaz, assim, precisa nos comentários, exatamente, Cida. Malditas câmeras, somos monitorados o tempo todo. Se você está me ouvindo, saiba que podemos lutar junto contra a sociedade do controle, ou contra a sociedade do controle juntos, né? E é interessante perceber que por trás de toda a câmera existe alguém, existe uma pessoa, existe um ser humano, né? Então é interessante que essa sociedade de controle e tem mais um outro ponto interessante aí na charge que talvez vocês não tenham percebido, mas a câmera que filma o cidadão lá fora, ela também filma o cara que controla a câmera. Então todos estão sendo controlados, todos estão sendo monitorados, né? Não exatamente por uma câmera, mas todos estão submetidos a essa sociedade do controle. A polícia tem como função dar segurança aos cidadãos, mas nem sempre os seres humanos como todos são respeitados pela polícia, principalmente com as pessoas mais humildes. O pessoal de Ferrete falou isso aí. Beleza. E aí eu venho aqui para o meu primeiro slide que a gente vai copiar. Eu esqueci de colocar o lapisinho aí, mas vocês já copiam. Eu peço ao mediador que dê um print. Bom, então tá aí, o slide fala controle social e ele fala que controle social é a integração da sociedade com a administração pública, com a finalidade de solucionar problemas e as deficiências sociais com mais eficiência. Então, o controle social ele está ligado a essas questões de administração das coisas públicas, né? Administração da sociedade, percebendo, na verdade, as próprias deficiências da sociedade, percebendo os problemas e tentando intervir nesses problemas. A ideia principal do controle social é exatamente eliminar essas distorções da sociedade, eliminar esses problemas da sociedade, certo? Então, o que a gente tem aí na verdade, essa percepção de que o controle social existe para responder a esses problemas sociais, certo? Então, a gente tem vários problemas. A gente tem problemas de má distribuição de renda, a gente tem problemas relacionados com a questão da saúde pública, né? Então, é necessário um controle social para fazer isso aí. E aí, a gente vai, para entender um pouquinho mais sobre controle social, a gente vai chamar o nosso amigo Emile Durkheim para ajudar a gente. Então, Durkheim diz que controle social é um conceito que surge junto com o nascimento da ciência sociológica, sobretudo por meio dessas colaborações de Durkheim, né? Vindo a se expandir ao longo do século XX, sobretudo nos Estados Unidos, nos anos de 1920. Então, ao surgir a sociologia, surge também essa ideia de controle social.
Porque Durkheim já traz essa concepção de que a sociedade tem problemas e que a sociedade é controlada socialmente, existe um controle social mesmo, né? E ainda Durkheim, ele no seu livro As Regras do Método Sociológico, ele traz uma preocupação com os problemas ligados à manutenção da ordem social e ao fortalecimento da consciência coletiva, né? Então ele traz isso e isso faz com que a gente entenda, que a gente perceba como é que se dá esse controle social, tá certo? Voltando aqui um pouquinho, eu vou chamar a professora Cida, que ela quer dar uma palavrinha. Humberto, volta a câmera aqui para a gente, para a Cida poder falar. Bom, eu achei interessante esse slide que César botou, César, onde a gente vê ali que nas regras do método sociológico, o Durkheim ele vai dizer, ele vai trabalhar com a questão da ordem social, tá? E aí ele vai dizer para a gente que para que a sociedade ela seja organizada, é necessário que se haja um controle dentro da sociedade. E esse controle vai ser feito com as instituições sociais. Então, a gente está falando da polícia, né? Mas a família também vai ser um grupo de controle da sociedade. O César certamente falará com vocês mais na frente um pouquinho. Então, assim, é importante a gente ver isso. E aí ele fala nesse slide, ele colocou o seguinte, que é um problema ligado à manutenção de ordem social, ao fortalecimento da consciência coletiva. O que é que Emile Durkheim vai falar dessa consciência coletiva? É aquela consciência que se cria no seio social, dentro da sociedade. Tá? Então, a gente está passando um momento dentro da nossa sociedade em que o que passa na televisão, né, o que passa na mídia, as pessoas vão repetindo. Tá? Então, assim, aquela repetição, você acreditar naquilo que você viu e várias pessoas acreditarem naquilo e começar a repetir, isso é o que Emile Durkheim vai chamar de consciência coletiva, porque você termina formando aquela consciência coletiva. Por isso que é tão importante o controle da mídia, não somente pelas pessoas civis, mas pelos políticos. É muito importante ele ter o controle da mídia. Tá? Quando ele perde o controle da mídia, ele se descontrola o político. Por quê? Porque quem controla essa consciência coletiva, quem é capaz de organizar essa consciência coletiva é a mídia. Por que é a mídia? Porque ela atinge um número muito grande de pessoas ao mesmo tempo. Tá? É esse controle da consciência coletiva que Emile Durkheim está falando para a gente. Ok? Isso mesmo, Cida. Muito bacana a sua intervenção. E aí eu chamo a atenção também que a partir dessa consciência coletiva, ou seja, a partir de tudo isso que a gente acredita, percebe como verdade, né, é que vai ser estabelecido o controle social. O controle social ele é estabelecido em cima dessas verdades, em cima dessa consciência coletiva, né? Então, é bem bacana essa colocação de Cida, porque traz para a gente, reforça para a gente essa ideia da consciência coletiva, né? Que a consciência coletiva é o que a gente acredita ter como correto, como certo, né? Então as pessoas passam a acreditar e a defender aí. E o controle social ele age sobre essa consciência coletiva. Então é isso que o Durkheim fala, né? É interessante que aí agora eu pensei lá no início da Idade Moderna, quando começou a se defender a ideia de que a Terra era redonda, de que ela circulava em torno dela mesma, em torno do Sol, né? As pessoas não aceitavam essa ideia, porque a consciência coletiva da época era que a Terra era plana e que o Sol girava em torno da Terra, né? Então, as instituições da época passam a regular isso aí, né? Então, é bem por aí, Cida, não é? Essa questão da consciência coletiva, eu trouxe esse exemplo somente para a gente perceber o que é essa consciência coletiva. Vamos ver aqui no slide mais um pouco sobre controle social. E aí, o controle social designa um conjunto heterogêneo de recursos materiais e simbólicos que mantém a ordem social, ou melhor, garante que os indivíduos comportem-se de maneiras previsíveis e de acordo com as normas sociais vigentes em sua sociedade, né? Perceba, quando ele fala em conjunto heterogêneo, ele está falando em um conjunto múltiplo, de um conjunto de muitas coisas, de muitos recursos. Esses recursos eles podem ser materiais, né? Como a mídia, como a televisão, como a polícia,
né? Mas pode ser simbólico, né? Aquilo da ética, a questão moral, a questão religiosa, né? Que também exerce um controle social sobre a gente, né? Então isso, na verdade, eu acredito até que seja muito mais forte, né, do que as próprias instituições, né? Esse controle simbólico, ele é muito forte. Humberto, volta a câmera para mim aqui. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que, assim, quando eu falo em recurso simbólico, eu estou lembrando do meu pai falando para mim, tanto faz roubar 5 centavos como 5 milhões, você é ladrão do mesmo jeito. Ladrão é quem rouba, não importa o valor, né? Então, essas coisas eu escuto meu pai falando, né? Meu pai já morreu tem mais de 30 anos, né? No entanto, essas lições são lições que ficam e que norteiam, na verdade, a minha prática de vida, né? Então, coisas que a gente vai aprendendo em casa, né, que vão exercendo esse controle sobre a gente, né? Perceba que eu sou controlado também pela minha religião. Então, a minha religião, ela me diz que é pecado mentir, que é pecado roubar, que é pecado matar, que é pecado trair, e isso norteia a minha prática. Mesmo que eu cometa essas falhas, né, eu vou, de uma certa forma, me cobrar por isso, porque esses são princípios que eu assimilei, adquiri durante a minha vida, tá certo? Então, são esses recursos simbólicos que ele fala. Então, o controle social, ele é muito forte, porque ele não se dá somente no campo da polícia ou da justiça, mas ele se dá também nesse campo da moral, da ética, da religiosidade, dos princípios, né, esotéricos, religiosos. Tal. Então, esse controle social é muito forte, muito presente. Bom, vamos ver aqui mais um pouquinho sobre controle social e a gente vai ver, na verdade, já até o que a professora Cida estava falando. O controle social é a regulação do comportamento e até do pensar dos indivíduos dentro de uma conduta desejável por aqueles que governam e legislam sobre o grupo social controlado. E quem mais exerce esse poder de uma forma tão forte como as mídias, né, como a televisão? Hoje eu não posso mais atribuir, até a década de 80, 90, eu poderia atribuir esse papel quase que exclusivamente à televisão, que criava verdadeiro fascínio na geração. Mas hoje a gente tem outras mídias de comunicação que exercem isso, né? E por que é tão importante para todos estarem nessas mídias? Tanto a mídia televisiva como na internet, nas redes sociais, né? Nas rádios, né? Por que é importante? Porque isso faz parte do dia a dia e a gente, quando percebe ali, a gente está sendo catequizado, a gente percebe que a gente está sendo doutrinado, né? Hoje existem projetos que são projetos para tentar, que falam de escola livre, escola sem partido ou escola sem ideologia. E isso é uma babaquice, é uma mentira sem tamanho, porque nós somos seres sociais, mas nós também somos seres políticos. E todos temos partido, todos tomamos posições, né? Mesmo que você não tenha um partido político definido, você tem uma certa posição. E até a sua posição de não ter posição já é uma posição, né? A gente, quando decide que não vai participar, a gente está tomando uma posição política também ali. Isso também se constitui num gesto político. Então, tudo tem partido, tudo tem ideologia. A gente é um ser complexo e um ser cheio de ideologia. Então, está tudo aí. A família, na verdade, como o pessoal de Mucambo está falando aqui, ela é importantíssima nesse sentido. A base da família indica como se comportar socialmente. E a gente percebe esse comportamento muito claramente. É interessante porque às vezes eu falo com meus filhos, olha, tem que aprender a comer direito. Nada de ficar comendo assim, assado, tal, tal. E aí explico tudo, mas em casa fazem uma bagunça danada, brincam com a comida, é um negócio de louco.
E aí outro dia minha filha foi almoçar fora na casa de uma colega, né? E depois a mãe da colega disse, mas eu fiquei impressionada com a educação, como ela pega na faca, no garfo de forma perfeita. Eu digo, meu Deus, só eu que sei em casa como é. Então, a gente percebe que assim, o discurso fica, o discurso está ali. Então, quando ela chega num outro ambiente que ela tem que fazer certo, ela deve estar me ouvindo dizer, pega no garfo direito, pega na faca direita, corta assim, corta assado. Então, esse discurso está ali muito presente, né? É óbvio que a família é a base de tudo, né? A família é esse sentimento fabiana, muito bem, né? Então, esse controle social, ele é um controle social muito mais amplo do que a gente pensa, né? Porque quando a gente pensa no controle social, a gente só está pensando no controle social vindo dos órgãos governamentais. E a gente não está pensando em outras formas de controle social. Deixa eu te dizer, aquela sua vizinha que fica na janela, tomando a nota da hora que você entra, da hora que você sai, quantos namorados você já teve, quantas namoradas você já teve, né? O tamanho da sua mini saia, ou se você colocou tatuagem nova ou não. Essa vizinha, ela está lá, ela está fazendo um controle social dela, né? Ela está ali controlando. E muitas vezes você não faz determinadas coisas porque para não dar ousadia a vizinho, né? Então, todo mundo tem um vizinho fofoqueiro, não tem? Quem não tiver, por favor, pronuncie aí no chat, porque eu acho que todo mundo tem. Lá na rua onde eu morava, quando eu era solteiro, a pessoa dizia assim, poxa, mas você vai chegar agora em casa, não é perigoso não? Eu digo, não, não é perigoso não. Meus vizinhos estão todos na janela para ver a hora que eu vou chegar, então não tem muito perigo não. É cuscuzeiro todo. Eita, cuscuzeiro é assim, é? É muito bom, gente. Mas faz parte da vida ter isso. Então, é bom que a gente perceba isso. Essas pessoas estão ali cumprindo um papel social delas, né? Estão ali cumprindo um papel de controle social também, né? Muitas vezes você, deixa pra lá, esse lixo, eu não quero nem saber, não estou me importando, mas de um jeito ou de outro você se preocupa, certo? Então, aí a gente consegue entender esse conceito que a gente vai colocar aqui no slide agora, né? De controle social, que o controle social ele pode ser formal, né? O que é o controle social formal? É o controle social estabelecido em lei. São as regras estabelecidas em lei, né? São as regras institucionais. Então, esse controle social ele é formal porque ele é estabelecido em lei, né? Então, você sabe que você não pode roubar, você sabe que você não pode vandalizar, você sabe que você não pode matar, você sabe, e tudo isso que você sabe de lei é o controle social formal. E existe também o que a gente vai chamar de controle social informal, que são essas regras de conduta socialmente reconhecidas e compartilhadas. Professor, não sei o que é isso. Eu vou te dizer, quando você é menina, senta de qualquer jeito, sua mãe grita logo, menina, senta como se fosse uma mocinha, né? Senta direito, mocinha não senta assim, né? Então, o que é que ela quer? Ela está estabelecendo ali uma regra informal, não está na lei. Se você sentar com as pernas abertas, você não vai ser presa por isso, né? Mas a sua mãe e as outras pessoas podem lhe julgar por isso, né? Então, podem julgar por isso. Vocês querem copiar esse slide? Eu vou deixar para dar um print, tá? Para a gente não perder muito tempo, que só tem mais 15 minutos de aula. Então, eu vou dar um print aqui e aí daqui a pouco a gente volta aqui. Então, essas regras, elas estão ali, fazem parte. Quando a criança lá, o menino, está brincando de casinha, de boneca com a irmã, o pai grita logo, epa, filho meu não brinca de casinha, não brinca de boneca, né?
E aí por quê? Porque ele não quer que se vincule àquela criança uma sexualidade diferente. Então, tudo isso. Na verdade, essas regras informais, elas são muito fortes, né? Eu fico imaginando, por exemplo, a Bíblia, que é um livro importante para os católicos, para os protestantes, né? Para os cristãos, de uma forma geral, a Bíblia é um livro importante. Você imagine que se eu arrancasse uma página da Bíblia e fosse limpar a mesa aqui que está suja, né? Isso iria soar um absurdo, né? Mas, pô, se eu arrancasse de qualquer outro livro, de um livro velho, antigo, será que teria a mesma importância? Então perceba que tem aí uma regra, né? Existe uma regra, pô, esse livro você não pode violar, você não pode desrespeitar, né? Porque é importante para o cristianismo, né? Então, perceba. Então, isso é importante para a gente pensar. Ainda nessa linha, né, eu estou me lembrando aqui, viu, Cida? E aí, Cida deve conhecer muito isso, que Cida é uma pessoa que convive muito com muita gente. As pessoas, às vezes, os católicos, têm os santinhos, né, de gesso em casa, tal, que o santo, na verdade, para os católicos, eles não são adorados nem nada. Eles são, na verdade, são representações de pessoas importantes que passaram na Terra, tal. Mas as pessoas, quando o santo, a imagem lá do santo cai e quebra, vira pedacinhos de gesso no chão, as pessoas recolhem o santo, ou a imagem, eu só chamo de santo, tá vendo? Já é um controle aqui social. As pessoas recolhem os caquinhos e deveriam jogar no lixo, porque aquela imagem quebrou, não serve para nada mais, é lixo, né? Mas as pessoas, pelo controle interno da religião, as pessoas vão pegar esses caquinhos, colocar num saquinho e colocar lá no fundo da igreja. O padre que se vire depois para jogar fora. Se ele cometer pecado, é com ele. Lógico que ele joga fora, né? Porque senão ele estaria juntando lá a quantidade de caquinhos de imagens, né? Incrível. Então perceba como esses controles vão acontecendo também de forma informal. Pronto, já deixei um minutinho. Eu quero saber aí, Santa Rita de Cássia das Pedras. Marcelo, eu queria que você mandasse para mim uma mensagem de um exemplo de controle formal. Marcelo, o aluno Marcelo, né? Lá de Rita de Cássia das Pedras. Eu quero ver sua participação aí, viu, Marcelo? Quero ver você aí mexendo em celular, nem brincando, não. Vamos lá. Manda aí sua participação. Beleza. Então, esse controle social, ele é muito mais forte do que a gente está pensando. Eu vou voltar aqui para o slide e a gente vai ver o controle social formal mais um pouco, onde a gente vê, na verdade, esse controle social, reafirmando para vocês, ele é feito pelos meios legais, né, formais, como o legislativo, que elabora as leis, como o judiciário, que aplica as leis, como o executivo, que administra a aplicação dessas leis. E quando essas leis não são cumpridas, o governo ou as forças, os poderes governamentais acionam a polícia, no caso, né? A polícia, a guarda municipal, os agentes de trânsito, né? A polícia militar, o exército, marinha, aeronáutica, tudo isso existe, na verdade, para dar conta de que você atenda os comandos do controle social formal, né? Tudo isso existe nesse sentido, beleza? E aí tem um cara que escreve, um filósofo, um teórico chamado Michel Foucault. Ele escreve o seguinte, uma obra dele chamada Vigiar e Punir, ele escreve: para o entendimento das formas de controle social externas e internas, segundo o autor, a construção do sujeito dócil, útil e submisso à ordem estabelecida,
é possível apenas por meio de processos disciplinadores. Olha o que Foucault está dizendo. Ele diz que o sujeito, a construção do sujeito dócil, útil e submisso à ordem estabelecida é possível apenas por meio de processos disciplinadores, nos quais o corpo e a mente do sujeito são moldados de acordo com o que se pede no meio social. Para entender esse fenômeno, Foucault voltou-se para a observação de instituições disciplinadoras como escola e os quartéis, onde os indivíduos que ali permanecem vivem sob controle da instituição, né? Então, percebam isso que é muito importante também a gente entender. É uma visão, é a visão de Foucault, né? A gente traz sempre para dar esse contraponto. Então, o que Foucault fala para vocês aí é exatamente sobre essa perspectiva de que para você ter um sujeito disciplinado, útil, né, enquadrado, você precisa ter instituições fortes, instituições que disciplinem, né? Então, Foucault, na verdade, ele vai ser um filósofo que vai ser muito estudado pelas instituições militares, né? E nós temos também o chamado controle social informal. E aí, aqui também no slide. E aí a gente vê já aquilo que eu estava falando sobre as regras, né? Obedecer, xingar. Obedecer pode, xingar não pode, né? São as regras que a família impõe para a gente. Essa tirinha aqui, essa charge aqui é interessante. Então, contrariando as leis da base da educação, professores evangélicos discriminam alunos praticantes do candomblé. Saia desse corpo e dessa escola, que isso não te pertence. Então, perceba aí que ela exerce um controle social sobre esse aluno, né? Então, ele vai ter vergonha, ele vai ter medo de manifestar a sua religiosidade, percebe? Enquanto que quem está fugindo ao controle social é exatamente ela. Mas perceba como ela é autoridade, ela exerce esse controle nesse momento, mesmo que de forma equivocada, mesmo que de forma errada. Ela exerce o controle, mas quem está saindo ao controle institucional é ela, né? Ela exerce um controle informal, né, de forma equivocada, porque ela foge ao controle formal, que proíbe, por exemplo, professores de discriminarem alunos de qualquer religião, né, nas escolas públicas. Então, escolas públicas não, em qualquer escola. Você não pode discriminar por questões religiosas em lugar nenhum, certo? Então, beleza, vamos seguir. É interessante também esse outro slide aqui, porque ele traz para a gente uma perspectiva de que para que exista controle social, são necessários elementos materiais e simbólicos de coação, repressão e influência que atuem sobre os indivíduos. Perceba que esse policial que está aí parado, vigiando o correr, o andar de muitos aí numa orla, acho que é no Rio de Janeiro, eu acho, né? Ele exerce, ao mesmo tempo, um controle material e um controle simbólico. É material porque ele está ali. É material porque ele tem um cacetete aí. É material porque a presença dele física está aí. Mas, ao mesmo tempo, é simbólica, porque, de fato, ele não tem como cobrir e ele não tem como dar proteção a todos os cidadãos que tem aí, né? Então, ele sozinho, ele não consegue dar essa proteção. Mas, ao ver o policial, as pessoas se sentem mais seguras, né? E os contraventores se sentem mais vigiados, se sentem mais controlados. Mesmo que sabendo que esse policial, por si só, ele não consegue dar conta, ele não consegue eliminar a violência. Então, ele exerce ao mesmo tempo o controle material e o controle simbólico. A gente sabe que a polícia, na verdade,
ela não consegue ser onipresente, ela não consegue estar presente em todos os lugares. Que só o fato de passar o carro da polícia ali de vez em quando, de hora em hora, de uma em uma hora, na verdade, nos dá uma sensação, nos dá um conforto, porque a gente vai acreditar de que ali a gente está em segurança, ok? Seguindo, olha esse controle simbólico também nas igrejas, né? Essas igrejas, elas são igrejas dos séculos XVII, séculos XIX, né? Século XVIII, século XIX. Essa maior aqui, essa primeira, está em primeiro plano. Ela deve ser uma igreja do século XIX, ela tem alguns traços aí de neoclássico, e a de trás, ela deve ser uma igreja mais antiga, do século XVIII, XVII, que ela tem uns traços mais ligados ao barroco. Essas igrejas, elas têm em comum que elas estão na parte mais alta da cidade, elas estão no monte, né? Naquela época, era difícil você ter policiais, né? Era difícil você ter um controle físico, então você tinha que ter um controle simbólico. A igreja, na parte mais alta, ela serve para lembrar as pessoas do seu compromisso com Deus, do seu compromisso com a religião, com a religiosidade, né? Então, por isso que esses prédios, durante muito tempo, exerciam esse controle simbólico, tá certo? Eu vou botar uma música para a gente poder analisar, que eu acho que é uma música que a gente não pode perder de escutar. Ilustríssimo senhor, diretor da divisão de censura de diversões públicas do Departamento de Polícia Federal, Brasília, Antônio José Martins, brasileiro, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1857, primeiro andar, conjunto 112, de 113 e 114, São Paulo, capital. Vem muito respeitosamente solicitar a Vossa Senhoria que se digne mandar censurar as letras musicais anexadas ilustríssimo senhor diretor da divisão de censura de diversões públicas do Departamento de Polícia Federal, Brasília, Antônio José Martins, brasileiro, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1857, primeiro andar, conjunto 112, e 113 e 114, São Paulo, capital. Vem muito respeitosamente solicitar a Vossa Senhoria que se digne mandar censurar as letras musicais anexas. São Paulo, 10 de fevereiro de 1900 e 2010. São Paulo, 10 de fevereiro de 1900 e 2010. Nestes termos, pede, deferimento
É muito bom, viu, gente? Eu não sei se vocês gostam, bem provavelmente vocês nunca ouviram essa música, mas Tom Zé, Tom Zé, eu adoro Tom Zé, a maluquice dele. É assim, o cara pegou, e aí deixa eu explicar para vocês isso, é que na época da ditadura militar no Brasil, todas as produções artísticas, elas tinham que ser submetidas à censura, né? Então você encaminhava as letras das músicas para que fosse censurado, para ver se essa música poderia ser executada ou não. Os jornais também eram censurados. Então perceba o que é uma sociedade de controle. Uma sociedade de controle é isso, é uma sociedade onde você controla. É óbvio que algumas vezes de forma mais assuntosa, como essa, e outras vezes de uma forma mais menos explícita, né? Então a gente tem isso aí. Mas eu não poderia deixar de trazer isso para vocês, porque a questão da ditadura militar e a questão da censura, a questão do controle que foi exercido durante muito tempo sobre as pessoas, a gente não pode deixar esquecido, né? Voltando aqui para o slide rapidinho, o controle social é visto, de grosso modo, por dois ângulos antagônicos. Primeiro, o necessário, que é o que Thomas Hobbes diz. Thomas Hobbes ele criou uma teoria que ele dizia que o homem é lobo do próprio homem. E se o homem é lobo do próprio homem, o que Hobbes queria dizer era que o homem era o agente, era a fera que destruía o próprio homem. Então o homem se destrói. Então por isso esse controle é necessário. Hobbes alertava que havia necessidade de um controle forte e rígido para que o homem não se destruísse, né? E aí, o nosso amigo Karl Marx, ele vai trazer uma outra ideia, né? Que esse controle existe porque existem classes sociais diferentes. Classes sociais diferentes, e para que a camada mais pobre, a camada mais carente, né, que constitui-se na maioria da população, não se revoltasse contra a camada menor da sociedade e que dispõe de todos os recursos, dispõe de todos os luxos e tal. Então, para Marx, esse controle ele era resultado dessa estratificação social. Então, perceba, isso, na verdade, é lógico, é um aparelho ideológico, né? Então, para ele, todo esse aparato ideológico que está aí, e a questão da polícia, e a questão da televisão, dos jornais, tal, da igreja, existem, na verdade, para preservar a propriedade privada, para preservar os bens das camadas mais abastadas da sociedade. Gente, beleza, então, volta aqui para mim. A nossa aula está chegando ao fim, na verdade, eu até passei um pouquinho aqui do tempo, e aí eu vou botar aqui as nossas referências, né? De olho na síntese. Hoje eu já falei demais, né? Mas vamos lá. Então, hoje eu gostei. Vocês viram até que eu participei da aula hoje, que eu também estava gostando da aula ali, de participação de vocês, hein? Claro que foram muitas participações, nem sempre dá para ler todas, mas foram boas participações de vocês. E nós vimos aqui, nós trabalhamos com vocês sobre o conceito de controle social, falando que esse controle é a forma que se tem de agir sobre o pensamento, né, e sobre as ações das pessoas. A gente falando sobre a questão do conceito de controle social. Mostramos também que esse controle é necessário, que ele tem uma utilidade, que nenhuma sociedade ela consegue sobreviver sem esse controle, porque a gente precisa de alguém que dite regras e que controle determinados comportamentos que agridem, né, e que vão contra a violência contra outras pessoas. A gente viu também essa questão da utilidade do controle social. E nós vimos que existem vários tipos de controles, né, institucionais ou não, e aí falamos da questão da polícia, falamos da questão da religião, né, que tem um grande controle que muitas vezes a gente pensa que a gente tem determinada fé, determinado comportamento porque a gente quer. Não, é porque a gente
foi treinado a pensar daquela forma, tá? Então, o controle, ele tem essa possibilidade, o controle social, de fazer com que a gente seja treinado a pensar daquela forma e a gente termina acreditando que é porque a gente pensa assim. Mas a gente é treinado para pensar dessa forma. E falamos também do controle da família, que é o primeiro controle que a gente tem dentro da sociedade e que é muito importante para o desenvolvimento nosso dentro da sociedade, ok? Bom, antes de eu chamar o professor César, deixa eu dar beijos e abraços a todos e bom recesso junino. E a gente recebe vocês de volta depois desse São Pedro aí, a gente está aqui voltando, ok? Tchau, gente. Pronto, Cida. Obrigadão aí. Foi ótimo sua participação. Gente, também queria agradecer a participação de vocês. A aula foi muito boa, graças à participação e empenho de vocês, né? Um grande beijo, bom São João e até a próxima aula.